Olá, meus queridos, bom dia. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero mais uma vez te convidar para, nesse ambiente tão caloroso, tão sossegado, ao som dos pássaros, poder meditar um pouquinho na palavra de Deus e poder orar também, pedindo a Deus a orientação para o nosso dia. Hoje é mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais uma oportunidade que Ele nos dá de reconhecer a sua grandeza e o seu poder. E por que não começarmos o dia na presença do Senhor, falando com Ele, suplicando a Ele que nos dê visão, nos dê sensibilidade, que nos faça perceber o quanto Ele é bondoso, que nos faça perceber também, reconhecer a nossa condição de seres humanos, pecadores, fracos, indignos de nos colocarmos diante dEle. E eu queria que você pensasse nisso. Todo homem é pecador, todo homem é indigno de chegar diante de Deus, mas Deus, Ele, pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor eterno, Ele está sempre se voltando para nós, está sempre vindo na nossa direção. O processo, a atitude de Deus, o gesto de Deus sempre foi na direção do homem. Desde que Ele criou o homem com propósito de glorificar, propósito de adorar, propósito de servir. Tanto que Ele colocou o homem lá no jardim e deu autoridade ao homem para fazer todas as coisas. Querido, Deus te deu o privilégio de viver na presença dEle. Eu queria meditar com você hoje no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Quero orar pela sua vida, quero orar por esse tempo que nós estaremos aqui e pensar sobre o seguinte tema: você tem reconhecido o Senhor em sua vida? Vamos pensar nisso? Você tem reconhecido o Senhor na sua vida? Eu quero orar pela sua vida nesse momento, quero orar pela leitura da palavra e depois eu quero ler o texto, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos orar? Deus querido, nós louvamos o Teu nome, Pai, por esta oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, neste lugar, um lugar tão tranquilo, um lugar de paz, um lugar, Pai, onde nós podemos ver a natureza se manifestando, a Tua glória, o Deus, se revelando a nós. Abençoa, Senhor, o nosso irmão, o nosso amigo que vai estar ouvindo e compartilhando dessa palavra. Muito obrigado, porque nós temos ela nas nossas mãos com liberdade. Em nome de Jesus. Amém. O texto de Isaías, capítulo 6, diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca. E eis que a brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Que coisa interessante, eu acho esse texto fantástico, quando
um profeta de Deus, ele se dirige ao templo e nesse momento ele tem uma visão. Mas a gente percebe que o texto começa com a narrativa dizendo que foi no ano que o rei Uzias morreu. Narrativa de morte. E geralmente quando nós estamos diante de uma situação de morte, quando nós perdemos alguém muito próximo, a gente fica mais sensível, o nosso coração fica mais quebrantado e a gente consegue ter uma visão mais ampla das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Quando nós estamos sensíveis, quando nós estamos quebrantados, é diferente de quando nós estamos irritados. Quando nós estamos irritados, nós achamos que nós podemos todas as coisas, nós achamos que nós estamos certos em tudo e nós não temos condições de reparar os nossos erros, nossos problemas, nossos defeitos, o nosso pecado. A grande questão hoje é que toda a humanidade ela não reconhece a sua situação de pecado. E a Bíblia diz lá em Romanos que todos nós somos pecadores. E por conta do nosso pecado, nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós estamos separados de Deus. Foi assim que aconteceu no início. O homem pecou, o homem se separou de Deus. E por conta disso, por conta desse pecado, nós estamos separados de Deus. E às vezes nós nos sentimos tão importantes, nós nos sentimos tão superior, nós somos tão prepotentes que nós não reconhecemos isso. Mas eu acho fantástico, eu acho muito importante quando Isaías, ele começa, primeiro que ele vai ao templo e ele vê, aí ele tem uma visão do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Ele reconhece esse poder soberano. Você tem reconhecido quem é o Senhor na sua vida? Você tem conhecido o senhorio de Deus no seu viver? Você tem se submetido à vontade de Deus? Ou você tem vivido uma vida que te agrada, uma vida que exalta você mesmo, uma vida que só você é importante? Uma vez que nós precisamos entender que as pessoas que estão à nossa volta são importantes. E às vezes nós temos um problema muito sério, nós só procuramos o Senhor quando nós estamos passando por um momento difícil. Talvez Isaías tivesse ido ao templo ali para procurar o Senhor num momento de perda, num momento difícil da sua vida. E aqui ele tem uma das visões mais interessantes, mais fundamental da visão da vida de um homem. Que ele diz assim, versículo 3, clamavam, vamos ler do 2. 2 diz assim, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 voava, com 2 cobria os pés. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Você é capaz de ser tão sensível, de sentir a glória de Deus, de sentir a sua situação, a sua condição de pecador, de indigno. E Isaías ele continua falando, ele começa a se humilhar diante do Senhor. E eu acho aqui o versículo de número 6 muito interessante, o 6 e o 7, quando e é muito forte essa visão que Isaías tem quando ele fala assim, então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios e a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Reconheça que você e eu, que nós somos pecadores, nós precisamos confessar o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado e pedir a Deus que nos purifica. Reconheça o Senhor. Quem é o Senhor na sua vida? Quem é Deus para você? Santifique o Senhor na sua vida. Busque ao Senhor e você será primeiro. Finalzinho do versículo 7 diz assim, a sua iniquidade foi tirada,
a sua iniquidade, o seu pecado, a sua vontade, o seu ser foi aniquilado para que prevaleça e que você reconheça o poder soberano de Deus na sua vida. E o seu pecado será perdoado. Pense nisso. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus, não sei como você tem andado diante de Deus, mas eu creio que Deus ele está sempre se movendo na sua direção, porque Ele ama você, Ele quer te perdoar, Ele quer caminhar com você, Ele quer te abençoar. Então entregue a sua vida para Deus, confesse o seu pecado, arrependa-se, abandone e siga para o céu, para o alvo, para Cristo, vivendo uma vida na presença dEle. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale ao teu coração. Vamos orar mais uma vez? Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por esse tempo, obrigado porque nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo que está aí do outro lado. Fala ao seu coração, dê paz, dê esperança, dê sabedoria e que cada um de nós reconheçamos o Teu poder sobre nossas vidas em nome de Jesus. Quero te agradecer e pedir, se você gostou dessa reflexão, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você possa receber todas as vezes que postarmos uma reflexão. Tá bom? Deus abençoe.